Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Agora são exatamente 15 horas e a gente vai dar início à nossa programação. Quero agradecer de coração a presença de cada um de vocês. Como eu falei ainda há pouco, tínhamos 250 pessoas, agora 325. É um prazer poder estar falando para tanta gente sobre um assunto tão especial, uma programação que foi feita com tanto carinho. Hoje é o nosso primeiro webinário da jornada Caminho para a Excelência. Só queremos ter a certeza de que todos vocês estão vendo e escutando, ok? Se vocês tiverem qualquer problema, falem com a nossa equipe aqui pelo chat e eles vão tentar te ajudar, ok? E lembrando que esse nosso encontro e todos os outros da série serão gravados e a gente vai disponibilizar todos eles posteriormente na nossa plataforma de capacitação, a Capacitacop. Combinado? Bom, hoje a gente dá início a um caminho que vai se estender por 12 semanas. Um caminho que a gente espera que guie as nossas cooperativas a desenvolverem e aprimorarem a sua autogestão. A partir de hoje serão 7 webinários, sempre às quartas-feiras, a cada 15 dias, para trilharmos juntos essa jornada Caminho para a Excelência. Uma jornada que foi baseada na série de fascículos que fazem parte do PDGC, o nosso Programa de Desenvolvimento da Gestão de Cooperativas. A série já está na sua segunda edição e, atendendo às características que esse momento atual pede, a gente separou os assuntos da série em 7 encontros virtuais para o melhor aproveitamento de todo mundo. Se a sua cooperativa ainda não conhece o PDGC, fica aqui o convite para vocês acessarem os nossos vídeos explicativos na plataforma do Capacitacop. Qualquer dúvida, a nossa equipe orienta como fazer o acesso. Antes da gente entrar, então, no tema dessa primeira edição e falar dos convidados que vão estar aqui hoje com a gente, quero chamar para dar aquele boa tarde, as boas-vindas a toda essa galera aqui, 368 pessoas agora, o nosso presidente do Sistema OCB, presidente Márcio Freitas. Muito boa tarde, seja bem-vindo, presidente. Seu microfone está desligado, a gente não consegue te ouvir. Quando liga o microfone facilita bem a vida da gente. Já fiz isso várias vezes. Obrigado, Gi. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar você, Gi, e você já foi muito precisa na sua abertura desse webinário, e acho que o caminho que você propôs é o que eu gostaria de estar propondo também. Então, a minha fala é muito mais de consolidação e de apoiamento à fala que você acabou de ter. Quero cumprimentar de uma maneira muito especial Renato Nobile, nosso superintendente, que está conosco, a Ana Carolina, que é uma convidada nossa que vai nos ajudar nesta empreitada, e o nosso palestrante, Osmar Oliveira. Agradecer Osmar e Ana Carolina por concordarem em participar conosco nesse processo. Eu não tenho dúvida que esse cooperativismo que nós estamos propondo é um cooperativismo de nova geração. É um cooperativismo que vai ao encontro do que as novas gerações querem. Quando eu digo novas gerações, não é só uma questão regional ou setorial, aqui não. Eu estou falando da nova humanidade, de uma nova geração de pessoas humanas que querem um relacionamento muito mais participativo, querem uma economia mais solidária, mas querem desenvolvimento econômico, querem ter progresso, querem ter bem-estar, querem ter qualidade de vida. E que o cooperativismo pode ser uma ferramenta fundamental para que a humanidade alcance degraus superiores nesse sentido. Eu acredito muito nisso. E é por isso que eu acredito na autogestão, que é a nossa bateria de processos. Eu acho que o cooperativismo tem tudo para resolver seus problemas, sanear os seus problemas, vencer desafios, aproveitar oportunidades, fazendo a sua autogestão. E a autogestão nos dizeres mais novos aí é o nosso PDGC. E o PDGC, nesse momento de pandemia,
de necessidade de afastamento social, está achando esse canal de comunicação, que um deles é o webinário, que eu acho que vem facilitar as coisas e nos dá a oportunidade de ganhar essa oportunidade de fazer uma reunião como essa a cada 15 dias que faremos. Então, teremos um verdadeiro curso de mestrado em gestão de cooperativas aí em alguns meses, sem ninguém ter que sair do seu ambiente, sem ter que quebrar esse processo da quarentena. Então, eu fico muito grato por vocês que nos brindam com os seus conhecimentos, mas eu fico muito mais grato ainda com todos esses nossos já 422 participantes pelo Brasil afora, de cooperativas do Brasil afora, por estarem participando, estarem se consolidando dentro dessa ideia. Quem vai fazer o bom webinário e uma boa evolução não vai ser só agir, os nossos palestrantes, os nossos debatedores. Eles são importantes, mas quem vai fazer o bom movimento crescer são todos nós, a grande família do cooperativismo brasileiro e os interessados. Desejo a todos um bom estudo nessas próximas semanas, muita dedicação, e contem comigo. Eu vou estar aqui com vocês, vou tentar estar o máximo possível aqui com vocês nessas semanas. Um abraço a todos e boa sorte. Muito obrigada, presidente Márcio. Muito bom te ver aí no seu cantinho. Saudade, né? Bom, pessoal, como a gente já falou, nossa jornada vai ser dividida em 7 encontros, 7 webinários, e cada um deles vai ter um tema. Hoje, a gente vai falar sobre como essa atual crise vem impactando fortemente a economia mundial e obrigando os negócios a revisarem as suas estratégias, objetivos e metas. Negócios que tiverem fundamentos sólidos terão uma grande vantagem competitiva, e é por isso que o nosso primeiro tema é justamente planejamento estratégico, um capítulo que a gente está chamando de o nosso mapa. A cada webinário, nós vamos ter um convidado especial. E junto conosco, durante todos eles, o professor Osmar Oliveira, que o presidente citou. Professor Osmar, que é consultor na Fundação Nacional da Qualidade, a FNQ, especialista nas áreas de modelamento de negócios, empreendedorismo, planejamento estratégico, gestão econômico-financeira e também é sócio-diretor da Terax, uma empresa especializada em planejamento e gestão empresarial. A nossa convidada desse primeiro webinário é a Ana Carolina Passi, que é assessora de ODS e engajamento na Rede Brasil do Pacto Global. Ela é mestre em estudos para a paz internacional e atua desde 2012 com desenvolvimento comunitário, educação e responsabilidade social corporativa. A gente tem um prazer enorme de receber vocês aqui. Lembrando aos nossos participantes que toda a nossa interação vai ser feita via chat. Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem escrever aqui e a nossa equipe vai direcionar para serem respondidas ao final das apresentações. Se a gente não conseguir responder todas no tempo do nosso evento, a gente vai reunir elas num arquivo e vai preparar um Q&A, perguntas e respostas, e mandar para todos vocês, ok? Outro recado importante é sobre a avaliação do nosso evento. A gente vai deixar aqui no chat um link. Vocês acessem esse link para responderem à avaliação, que é fundamental para nós, ok? Bom, ao longo do nosso webinário, não sei se já apareceu aí na tela para vocês, mas nós temos a equipe da Ideia Clara. O Lucas, é essa mãozinha que está aparecendo aí, que o pessoal da produção vai colocar. O Lucas, ele vai, ao longo do nosso evento, construir o que a gente chama de uma facilitação gráfica, uma espécie de mapa mental, um mapa mental mais caprichado do tema que vai ser abordado. Esse mapa mental, essa facilitação gráfica, vai ser disponibilizada depois para todo mundo. Em cada webinário nós vamos ter um, e depois eles vão ser consolidados num e-book especial que a gente vai mandar para todos vocês, ok? Eu passo agora, então, ao professor Osmar, que vai conduzir a apresentação junto com a Ana Carolina. Professor, boa tarde, muito bem-vindo, obrigada. Ótimo, Gisele, muito boa tarde. Agradeço
ao convite, ao Sescop por estar aqui conosco, todas as cooperativas participantes. Acredito que essa será uma tarde muito produtiva, assim como todos os nossos encontros futuros nessa nossa série de 7 webinários. Vamos começar, então, com os slides? Ok, pessoal, vou começar a fazer o compartilhamento da minha tela com vocês. Ok. E só reforçando, nosso caminho, então, será percorrido através de 7 encontros, onde nós vamos falar de todos os seguintes temas, começando pelo mapa, hoje, planejamento estratégico. Daqui a 15 dias, nós vamos falar sobre o terreno na qual abordaremos a gestão estratégica. Em seguida, a bússola, gestão de resultados, direção, governança, riscos e compliance. Rota, abordaremos o conteúdo, os conceitos de modelo de negócios, diário de bordo, vendas e relacionamento, e finalizaremos com o legado, quais são as oportunidades e desafios para o nosso sistema. Começamos hoje, então, com o mapa planejamento estratégico. Eu gostaria de começar essa minha fala com uma frase que, na verdade, é uma provocação para todos que estão aqui conosco. Muitas empresas estão se posicionando inspiradas pelos princípios e pela essência do cooperativismo, objetivando gerar conexão com o mercado. Essa é uma frase que, se nós refletirmos, começarmos a avaliar todo o conteúdo que é apresentado de comunicação, de tentativa de conexão, nós percebemos que essas empresas tendem a se posicionar, muitas delas com essência, sendo verdadeiras na sua comunicação, mas tendo a apresentar com princípios que são nossos, do cooperativismo. Nós temos uma real preocupação com o social, nós nos preocupamos com o ambiental, nós temos sim preocupação com o resultado econômico, com as nossas sobras, mas o nosso negócio não é só através de resultado econômico que ele é desenvolvido. E muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de mostrar para o nosso mercado, para os nossos associados, para os nossos cooperados, a nossa verdadeira essência, onde nós temos algo mais a ofertar. E empresas concorrentes dos nossos negócios acabam se posicionando como tal, com uma comunicação muito eficiente, muito bem feita, e na cabeça do nosso associado, do nosso cooperado, talvez elas sejam percebidas como entregando algo que, a princípio, é verdadeiro nosso. Faz sentido isso para vocês? Vamos seguindo para a gente trabalhar esse nosso conteúdo. Chegou a coronacrise. E diante desse nosso assunto de planejamento estratégico, nós nos deparamos com uma série de ameaças. Todo o planejamento estratégico que nós fizemos, em algumas cooperativas, esse planejamento é feito com um horizonte de 5 anos, em outras já com um período menor, mas nós tínhamos esse planejamento estratégico fundamentado, estruturado, e chega a coronacrise e coloca tudo por água abaixo. Tudo aquilo que nós pensávamos, que nós tínhamos como objetivo, como estratégias definidas, passam a ser questionadas. Alguns de nossos negócios passam a ter, inclusive, uma vantagem competitiva diante daquilo que era ofertado até então. Negócios que estão crescendo durante a pandemia. Porém, a gente não pode esquecer que muitas cooperativas também passam por desafios diante desse novo cenário e, principalmente, os associados, os cooperados que estão conosco, que possuem os seus negócios, nem todos eles, ou melhor dizendo, uma grande parte está sofrendo o impacto dessa crise com muita intensidade, com muita força. A partir do momento que nós temos essas ameaças, e é legal a gente comentar uma ferramenta muito utilizada em todo o planejamento estratégico, análise de cenários, a nossa matriz SWOT. Matriz SWOT, quando a gente analisa os nossos fatores internos, nossas forças e fraquezas, forças que dependem somente da nossa cooperativa, fraquezas que, se identificadas, podem ser transformadas, trabalhadas, mas os fatores externos de ameaças e oportunidades que não dependem da gente. Eles vão acontecer, quer a gente queira ou não. E se a gente analisa a nossa matriz SWOT,
Possivelmente, muitos de vocês estruturaram essa matriz no planejamento estratégico que foi feito no ano passado. E a gente avalia o campo da ameaça. Dificilmente alguém conseguiu prever algo com tamanho e intensidade como a coronacrise. Muito importante a gente perceber que, a partir do momento que isso é identificado, todo o nosso planejamento até então deve ser revisto imediatamente. É uma grande oportunidade para todas as cooperativas que estão aqui conosco. Algumas ainda não têm um planejamento estratégico. É o momento de estruturá-lo. Não podemos conduzir nossos negócios daqui para frente sem ter uma orientação, sem ter um norte. Porém, para todas aquelas que já estruturaram um planejamento, eles precisam ser revistos imediatamente. Muitos de vocês já fizeram essa revisão. Muitos ainda não fizeram. Nosso planejamento estratégico, anualmente revisto ao final de cada ano. A gente não pode desperdiçar a chance ou a oportunidade de estar revisando imediatamente, porque associado a cada ameaça, nós temos oportunidades a serem trabalhadas, que, se bem exploradas, se bem identificadas, é uma grande chance para o nosso associado, para o nosso cooperado, para os clientes que são atendidos dentro dos nossos negócios, perceberem que nós temos algo mais. Falando do planejamento estratégico, a estrutura básica que nós temos: missão, razão da nossa existência. Visão, aquilo que nós queremos ser, que ainda não somos. Suportados pelos valores e os princípios do cooperativismo. Vamos realizar nossa missão, buscar nossa visão, tendo sempre como norte, como referência, valores e princípios sólidos. Porém, quando nós avaliamos o atual cenário, nossa missão não muda, a razão da nossa existência continua. Em momento algum, estamos questionando nossos valores e princípios. Eles são sólidos. Porém, a nossa visão, aquilo que gostaríamos de ser, nesse momento precisa ser revisada, atualizada. E essa é uma grande oportunidade para nós, mais uma vez, nos posicionarmos e identificarmos qual caminho trilhar diante desse cenário de desafios que estamos vivendo. Muito importante, quando estamos falando dos fundamentos do nosso negócio, de nós abordarmos o conteúdo que está muito em moda hoje, mas que faz todo sentido quando se olha para o cooperativismo. Propósito. O que vem a ser propósito? Aquilo que me motiva, que me faz acordar todo dia de manhã. Não é apenas a busca por sobras, a busca por resultados econômicos. É algo a mais, vai além do resultado econômico. Nós queremos transformar o ambiente, a sociedade, a comunidade que estamos inseridos. Tem a ver com o destino, aonde nós queremos chegar. E quando o nosso propósito ele é fundamentado em bases sólidas. Ele traz engajamento da nossa equipe. Nós temos um planejamento estratégico que é um documento. Esse documento ele está registrado, ele tem objetivos, ele tem metas, mas quando, através do propósito, nós explicitamos, juntamente com esses nossos fundamentos, a razão da nossa existência, para onde nós iremos, suportado por quê, a nossa equipe, quando acredita e percebe esse nosso envolvimento, ela se engaja com os nossos negócios. Os resultados passam a ser mais sólidos, nós temos maior velocidade, um envolvimento, isso começa a mexer com as pessoas que estão conosco. Muito importante, quando nós estamos falando de fundamentos, de nós abordarmos a questão da proposta de valor de cada negócio de vocês que estão aqui conosco hoje. Pense na sua cooperativa. O que ela faz de especial? Que a torna única, que a diferencia no mercado. Faça esse raciocínio comigo. O que faz de especial, que a torna única, que a diferencie. E pode ser que nesse momento, alguns de vocês estejam com dificuldade de dizer exatamente o que vem a ser esse especial, único e diferente. Caso isso aconteça, nós temos que questionar o nosso posicionamento, a nossa comunicação, porque nós fazemos algo sim de especial. Nós somos únicos dentro da proposta do cooperativismo, dos nossos fundamentos, dos nossos princípios e valores. Nós somos diferentes, mas não pode ter a dúvida por parte do mercado de enxergar e perceber isso em nossa entrega.
Imagine, vamos nos colocar no lugar dos nossos associados, dos nossos cooperados e dos clientes que são atendidos pelas nossas estruturas. Se nós não conseguirmos explicitar qual é a nossa proposta de valor, como esse cliente, esse associado, esse cooperado vai perceber e vai direcionar seus negócios para as nossas cooperativas? Se nós não conseguimos dizer isso claramente na cabeça do nosso cooperado, como ele toma a decisão? E muitas das vezes nós temos cooperados associados que estão conosco e também estão com empresas concorrentes, empresas tradicionais, que se posicionam através dos nossos princípios. Não estou questionando esse posicionamento delas. Legítimo em função do que acreditam. Mas nós temos isso na nossa essência. E nós temos que incorporar isso na nossa proposta de valor. Muito importante dentro dessa abordagem. Nossa oferta, nosso negócio, nosso posicionamento soluciona quais problemas? Seja dos nossos cooperados, dos nossos clientes. Por que deve ser comprada agora ou contratada agora? Existe ou não senso de urgência? Quais resultados são gerados a partir do momento que o mercado tem contato com os nossos negócios? Nós precisamos entender isso para ter uma comunicação efetiva e realmente levar a transformação que nós queremos, que está lá nos nossos princípios. Como planejar e gerenciar a entrega desse valor ao mercado para garantir o futuro do negócio, o futuro das nossas cooperativas. E quando a gente volta nessa abordagem dos nossos fundamentos, então, a grande maioria das cooperativas que já trabalha com planejamento estratégico, nós temos lá de maneira muito sólida qual é a missão, razão da existência, a visão, onde queremos chegar, o que queremos ser, que ainda não somos, suportados pelos nossos valores e princípios. Mas é muito importante que a gente agregue a esses fundamentos qual é o nosso propósito, qual é a proposta de valor do nosso negócio. Muitas cooperativas já possuem lá nos seus fundamentos a descrição, junto com missão, visão, valores, o propósito, aquilo que engaja, que faz com que toda a equipe acorde todos os dias e vai transformar a realidade que está sendo envolvida. Importante nesse momento, para todos aqueles que já têm um planejamento estratégico, avaliar a oportunidade de reforçar e comunicar o nosso propósito. Com base nessa estrutura, nesses fundamentos do planejamento estratégico, e aí usando a metodologia do BSC, do Balanced Scorecard, a grande maioria das cooperativas trabalha essa metodologia, é a mais recomendada para se estruturar, para se acompanhar um planejamento estratégico. Nós formulamos estrategicamente o nosso negócio. Vamos descrever através da nossa missão, buscando a nossa visão, suportado pelos nossos valores, princípios, tendo o nosso propósito como referência, como nós vamos buscar a realização da nossa visão. E aí, desdobrando o planejamento, essa formulação estratégica sobre os 4 pilares sugeridos, recomendados pelo BSC, nós vamos fazer o desdobramento de objetivos e metas sobre as perspectivas econômico-financeira, associados e clientes, processos internos de operações, aprendizado e crescimento. De maneira bem resumida, planejamento estratégico pelo BSC, você, suportado pelos seus fundamentos, define a sua formulação estratégica através dos 4 pilares e os objetivos e metas são identificados. Muitas cooperativas que estão conosco já fazem isso de maneira exemplar. Muitas têm um potencial muito grande ainda para estruturar. E as que ainda não começaram, que bom que estão aqui conosco, porque é o momento certo de nos inspirarmos, de termos como referência, dentro do próprio sistema, um modelo de excelência na execução do planejamento. Voltando aqui para essa nossa referência. Então, nossos objetivos e metas, que devem ser definidos em função dos nossos fundamentos, nós estamos sugerindo, nessa abordagem de hoje, que a Carol já vai detalhar mais para a gente, seria muito importante que, além dos nossos objetivos pelas 4 perspectivas, ou dentro dessas 4 perspectivas, quando nós falamos de resultado, quando nós falamos de associados,
cooperados, processos, aprendizado e crescimento, que nós levemos em consideração o conteúdo ou a estrutura do chamado tripé da sustentabilidade. Nós queremos, sim, resultado econômico, mas nós não buscamos o resultado apenas pelo resultado. Nós fazemos isso com preocupação social, com consciência ambiental. E quando o tripé da sustentabilidade ele é considerado, ele é levado em conta em todo o planejamento que é feito, nós temos uma grande oportunidade de trazer uma vantagem competitiva sustentável para o nosso negócio. A Agenda 2030 da ONU, ela traz e ela apresenta objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos que se desdobram em 169 metas. Objetivos estes e metas estas que podem servir de inspiração para cada cooperativa que está aqui conosco agregar, incorporar ao seu planejamento estratégico. Então, nós temos, sim, nossos objetivos e metas pontuais, específicas do nosso negócio, mas podemos nos inspirar pelos ODS para que eles passem a compor o nosso planejamento. E se nós estivermos com os objetivos e metas orientados, alinhados com os ODS da Agenda 2030, nós temos uma grande chance de sermos percebidos de maneira diferenciada no mercado. Aqui tem um link para vocês, e esse link vai ser colocado aqui no chat, tá? Então, caso seja do interesse, e eu recomendo que seja do interesse de todos, façam um download dessa agenda, onde vocês vão ter o conhecimento, o detalhamento do que são esses 17 objetivos e essas 169 metas. Está aqui o link, já vai estar no nosso chat para vocês fazerem um download e terem esse material com vocês. Dando sequência, nessa minha fala, eu gostaria de destacar, como a Gisele comentou inicialmente, nós temos uma série dentro do SESCOP, do PDGC, chamada Caminho para a Excelência. Uma série de cadernos com conteúdo que traz fundamentação. Quem hoje está com seu planejamento estratégico já bem desenvolvido, mas mesmo assim quiser avaliar o conteúdo ofertado por esse caderno, para avaliar se tem alguma abordagem, alguma ferramenta que poderia ser considerada para aprimorar o que já foi feito, ou quem vai começar. Hoje, imagina, nesse momento, as cooperativas que não têm ainda um planejamento estratégico bem estruturado. Eu vou, através do Caminho para a Excelência, da série Estratégia e Planos, buscar esse conteúdo. Nós temos que enxergar o SESCOP como a fonte do conhecimento que vai nos ajudar a transformar resultados do nosso dia a dia. Então, é extremamente recomendável para todos que nós façamos o download. Também tem um link aqui nessa página, mas está sendo colocado aí no chat para vocês, o link direto para vocês clicarem e fazerem um download de todos os 10 cadernos. Hoje, no nosso assunto planejamento estratégico, eu estou destacando o título Estratégia e Planos, Caderno de Critérios. Importante que nós tenhamos acesso a todos os 10. E durante essa jornada que nós vamos ter dos 7 webinários, nós vamos abordando conteúdos que podem ser relacionados a estes cadernos. Então, vem a importância do planejamento estratégico, a importância de cada conteúdo a ser abordado. Os cadernos são a nossa referência para buscar fundamentação e implementar esse conteúdo dentro do nosso negócio, da nossa cooperativa. Vou finalizar essa minha parte inicial. Vou chamar a Carol agora, que vai estar conosco, e a Carol vai detalhar um pouco melhor o que seriam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, e principalmente como vocês, gestores, diretores de cooperativa, podem incluir os ODS no seu planejamento estratégico. Então, Carol, segue com você. Eu vou interromper o compartilhamento para que ela possa compartilhar. Já a gente volta. Osmar. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui a minha tela, que eu acho que ajuda, né, a gente ter um apoio visual. Então, pessoal, primeiro, boa tarde. É um prazer estar falando aqui com vocês, que são gestores e diretores de cooperativas.
como o Osmar comentou, já está no DNA de vocês, né, trabalhar com questões relacionadas à sustentabilidade, por mais que às vezes a gente não dê nome para isso, não tenha planos e metas específicas nessa frente, já nasceu no DNA dessas organizações e com certeza vocês já fazem um negócio que considera questão de crescimento econômico, mas também questões sociais e questões ambientais. Então, o objetivo da minha fala aqui com vocês é muito mais reforçar o que o Osmar também já disse anteriormente e que o Márcio falou logo no começo, que eu acho que é um pouco de... Não é mais o momento de a gente se fazer negócio como antigamente, né? A gente está no século XXI e acho que finalmente entramos nesse século, estamos pensando no que a sociedade precisa e no que o planeta precisa, e como as empresas, organizações, enfim, o setor empresarial como um todo, precisa se adaptar para essas questões que são de todos. Então, eu acho que esse é o ponto, né? A gente precisa pensar em uma nova maneira de se fazer negócio que considere a sustentabilidade e o principal framework, direcionamento que a gente tem hoje em dia para a sustentabilidade são os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu vou falar para vocês o que são esses ODS, para quem nunca ouviu falar, e eu vou falar também um pouquinho para vocês como que a gente pode acoplar isso nesse processo de planejamento estratégico, a estratégia das próprias cooperativas, então mostrar algumas ferramentas, mostrar muito brevemente alguns cases para vocês e falar um pouquinho sobre o Pacto Global, que é essa iniciativa de sustentabilidade corporativa que está dentro das Nações Unidas. E só reforçando, né, a gente está aqui sempre para tirar dúvidas, então, por favor, fiquem à vontade para colocando as questões de vocês aí no chat. Então, gente, quando a gente fala de sustentabilidade, de propósito, de uma nova forma de se fazer negócios, hoje em dia é muito comum que a gente fale dessa agenda, que é essa agenda global do desenvolvimento sustentável. Então, esses objetivos que estão aí na tela são 17 objetivos que dentro deles trazem 169 metas que estão tratando sobre os principais desafios que a gente tem enquanto sociedade, enquanto planeta. Eles foram acordados lá em 2015 pelos 193 países membros das Nações Unidas. Então, isso significa que os países membros, eles se comprometeram em trabalhar em direção a esses objetivos e metas, e ele acaba sendo também um chamado para que os outros setores, as outras esferas da sociedade também atuem na mesma direção. Então, é uma agenda que pode ser trabalhada tanto por países, quanto por sociedade civil, quanto por empresas, quanto por todas as organizações, né? Enfim, academias, que mais? ONGs, associações, entidades setoriais. Então, todos nós temos esse chamado para atuar em direção a esses objetivos e faz com que a gente tenha uma linguagem comum e objetivos e metas comuns. Então, pensem que enquanto aqui dentro do Brasil e em outros países do mundo, as diferentes organizações estão trabalhando ou podem trabalhar em direção a esses mesmos objetivos e metas. Então, isso potencializa muito o nosso poder de transformação e o nosso poder de fato, endereçar esses desafios que são os desafios mais prementes que a gente tem no nosso século, tá? Se vocês olharem com calma para os objetivos, vocês vão ver que eles tratam basicamente sobre tudo. Então, aqui a gente está falando sobre erradicação de pobreza, sobre indústria, inovação, vida na terra, vida na água, ação contra a mudança do clima, água potável e saneamento. É uma agenda muito completa que dentro dessas caixinhas, dentro desses objetivos, estão traçadas metas que nos mostram o que significa trabalhar em direção à igualdade de gênero, por exemplo. Então, dentro de cada uma dessas caixinhas, tem as metas claras do que precisa ser feito
para que a gente consiga alcançar esse desafio, tá? Então, quando a gente fala de sustentabilidade hoje em dia e quando a gente fala de propósito, a gente está falando sobre os ODS. Por isso que eu estou apresentando aqui para vocês essa agenda. Em termos de setor empresarial, a Rede do Pacto é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Então, a gente tem mais de 15 mil membros, só que no Brasil são mais de 1.000. E a gente vê que praticamente 80% das empresas e organizações da nossa rede já estão trabalhando em direção aos ODS. Então, elas já estão integrando esses objetivos nas estratégias de negócio delas. Tá? E lógico, vale a pena reforçar que a gente tem muitas cooperativas também na nossa rede e cooperativas que já estão atuando em direção a esses objetivos. Eu tenho pouquíssimo tempo, eu não vou conseguir entrar profundamente no histórico dos objetivos, né? Depois vocês podem pesquisar, essa apresentação tem vários links que vocês podem ver com mais calma. Mas eu acho que uma das principais mensagens é que as empresas e as organizações, elas são parceiras vitais, né, no alcance desses objetivos, e elas devem trabalhar nessa direção por meio das suas atividades principais. Então, é por isso que eu estou aqui nessa aula de planejamento estratégico falando com vocês. Porque para, de fato, vocês contribuírem com essa Agenda 2030 e atuar em direção à sustentabilidade, isso tem que estar no core business. Isso não é algo que fica só na área social, de responsabilidade social da empresa ou na parte ambiental. Isso precisa fazer parte do negócio, da estratégia do negócio. Então, quando a gente fala de atuar em direção aos ODS, de atuar em direção à sustentabilidade, a gente deve integrar esses objetivos nas estratégias das organizações. E, além disso, uma outra maneira também, né, de a gente contribuir com essa agenda é pensar em soluções, novas soluções, serviços, produtos que estejam conectados com algum objetivo ou com alguma meta dessa agenda. Então, tem esses dois lados de como trabalhar com esses objetivos, né? O primeiro, que é o principal, é integrar isso no nosso planejamento estratégico. Em seguida, a gente pode pensar também e desenvolver novas soluções e novos produtos que estejam contribuindo com um objetivo ou com outro. Eu, inclusive, vou mostrar um exemplo para vocês de uma cooperativa, que é a Sicredi, que fez isso, né? Que desenvolveu uma solução inovadora conectada com a Agenda 2030. E aí, claro, algo que é muito transversal para a sustentabilidade é a gente sempre articular com parceiros. Então, a gente sempre pensar com quais outras organizações a gente pode trabalhar, tanto redes empresariais quanto outras cooperativas, e como a gente também dá visibilidade ao trabalho que a gente está fazendo nessa direção. Para quem está começando a trabalhar com sustentabilidade, para quem está nesse momento de desenvolver o próprio planejamento estratégico e precisa ter um norte, né, de como começar, o Pacto tem um roadmap, que é um passo a passo de como trabalhar com os ODS, e é um PDFzão, assim, que traz 5 passos de como a gente faz a integração desses objetivos com a estratégia de negócio. E até quem está em outras etapas dessa jornada, né, tanto na jornada do planejamento estratégico, quanto na jornada de sustentabilidade em si, esse roadmap ele mostra os diferentes passos. Então, lá vocês conseguem ver, de acordo com a maturidade de vocês, quais ferramentas o Pacto oferece, ou quais são os pontos que vocês devem ter em mente para que vocês trabalhem estrategicamente com essa agenda, tá? Então, nessa apresentação que vai ser compartilhada depois, tem o link para vocês baixarem esse roadmap. E aí eu gosto só de reforçar que existe uma maneira muito holística, né, de olhar para esses objetivos. Então, ele vai muito além de um depara, de falar que a gente trabalha em direção ao objetivo e conectar isso com o nosso negócio, mas ele considera muito avaliar o impacto, priorizar os objetivos que fazem sentido com a cooperativa de vocês
selecionar metas e indicadores conectadas com esses objetivos da Agenda 2030 e integrar isso no dia a dia das organizações. Então, é totalmente integrar isso no planejamento estratégico de vocês, tá? O Pacto também tem uma ferramenta que apoia na elaboração das prioridades, na definição dos ODS prioritários, que no fim das contas é a definição dos temas prioritários que vão ser trabalhados por vocês, que é o SD Action Manager. É uma ferramenta que está disponível em português, o uso dela é gratuito e eu recomendo muito para as cooperativas que querem entender como que elas são, né? Como eu comentei, muitos de vocês já trabalham com sustentabilidade, já nasceram com propósito, mas às vezes não sabem muito bem se o trabalho que você está fazendo já é um ótimo trabalho ou se a gente precisa melhorar em um ponto ou em outro. Então, essa ferramenta aqui especificamente apoia vocês a fazerem essa autoavaliação e a definirem as prioridades de acordo com o impacto dos negócios, tá? Existem diversas ferramentas que o Pacto disponibiliza para apoiá-los também nessa jornada. A principal dela chama SD Compass, que é um guia para integrar os ODS na estratégia de negócio. E tudo que a gente desenvolveu deriva do Compass. Então, aquele roadmap que traz os 5 passos que eu falei para vocês, deriva dessa ferramenta aqui. A ferramenta de autoavaliação também deriva dessa ferramenta, porque está muito focada na parte de definição de prioridades. Então, vocês vão ter acesso aos links de todas elas, tá? Mas eu super já falo que vale a pena vocês olharem primeiro para essa daqui. Gente, eu queria só trazer alguns exemplos de organizações que estão trabalhando em direção aos ODS, para vocês entenderem como trabalhar em direção a esses objetivos é atrelar isso ao próprio negócio. Então, o ano passado, a gente teve um programa de aceleração aqui dentro, que chama Inova 2030, Jovens Inovadores em ODS, em que a gente atuou muito naquele eixo de desenvolver soluções inovadoras e disruptivas que solucionem o desafio do negócio e que sejam conectados com a Agenda 2030. Então, essas 15 empresas que estão aqui na tela participaram e, como vocês podem ver, a gente teve uma cooperativa que é a Sicredi. E aí, o projeto que a Sicredi fez é incrível. Eles fizeram um projeto de utilizar energia elétrica como moeda. Então, um dos passos que eles fizeram anteriormente foi instalar painel solar nas cooperativas das redes deles. E aí eles perceberam que esse painel solar que foi instalado nas cooperativas, ele não só mantinha, né, o consumo de energético desses espaços, mas também gerava um excedente. E aí eles criaram um projeto para utilizar esse excedente de energia como moeda para os próprios cooperados. Então, notem, é um projeto que eles tiveram que está endereçando especificamente os ODS 7 de energia limpa e acessível e também o ODS 13 de ação contra as mudanças do clima. Agora, a gente também pode ver conexões até com outros objetivos, né? Como o 8, que é de trabalho decente e crescimento econômico. Então, trabalhar em direção à sustentabilidade, trabalhar em direção ao ODS é crescer economicamente, é desenvolver soluções também, né? E como o Osmar mesmo comentou, ou como o Márcio comentou anteriormente, o momento que a gente vive exige esse tipo de paradigma, né, de pensamento. E aí, outro projeto que eu quis trazer, que é da Bolsa de Valores, eu trouxe mais porque ele é simples, ele pode servir de referência para todos vocês, que é a criação, o desenvolvimento de um programa de mentorias voltados para mulheres. Então, a Bolsa de Valores quer aumentar o número de mulheres em cargos de liderança, não só na própria B3, mas também influenciar o setor financeiro como um todo. Então, aqui eles desenvolveram esse programa que está endereçando os ODS 5 de igualdade de gênero e 8 de trabalho decente e crescimento econômico. De novo, estamos falando de ODS, estamos falando de crescimento do negócio. E só para encerrar, eu queria aproveitar esse momento para falar para vocês que o Pacto apoia, né, as organizações a atuarem com sustentabilidade de uma forma mais estratégica.
Então, de acoplar isso nas estratégias de negócio de vocês. Então, fica aqui o convite para vocês fazerem parte da rede ou conhecerem a rede como um todo. Para integrar o pacto, vocês precisam estar comprometidos com direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e anticorrupção, que é algo que eu tenho certeza que todas as cooperativas que estão aqui já têm isso no radar, né? E aí, a partir do momento que vocês fazem parte da nossa rede, a gente também apoia vocês nessa jornada em direção aos ODS. Então, aqui no Brasil, a gente tem 1.000 integrantes já, esse número está até desatualizado, mudou semana passada. E a gente tem grandes empresas, a gente tem algumas cooperativas, tem organizações não empresariais, então também é um super espaço de trocas para vocês, né? Para vocês aprenderem com outras organizações, quem sabe criar projetos, iniciativas e parcerias com outras organizações que estão na nossa rede e que estão também enfrentando desafios parecidos com os de vocês. É muito esse chamado para que a gente integre os ODS na estratégia de negócio para criar o mundo que a gente quer, né? Esse mundo que seja mais justo, sustentável e equitativo em 2030. E para fazer isso, a gente precisa reformular a forma como a gente faz o negócio e precisa de um planejamento estratégico que considere esses pontos. Então é isso, estão aí na tela os meus contatos, para quem quiser saber mais, bom, se tiver dúvidas, entrar em contato, quiser mais informações. E como eu falei anteriormente, eu também vou ficar atenta aqui ao chat para responder as questões. Muito obrigada. Olha, Carol, excelente, muito bacana essa sua apresentação. E principalmente quando a gente já percebe que o cooperativismo já pratica o ODS. Já tem o ODS em sua essência, faz parte do seu negócio. E talvez a grande oportunidade que nós temos para todo mundo se questionar é até que ponto aquilo que nós já fazemos está sendo percebido pelo mercado, por nossos cooperados, nossos associados. Então, em algum momento, nós vemos uma estrutura de empresas de grande porte trabalhando o ODS, mas nós também já trabalhamos em nossas cooperativas de grande, de médio e de pequeno porte, quando dentro dos princípios do cooperativismo, nós realmente temos uma preocupação, um interesse genuíno pela sociedade, pelo meio ambiente, por nossa comunidade. E talvez o grande desafio é fazer isso de forma orientada. Orientada, então, aquela prática que eu já faço no meu dia a dia, ela já está dentro do que é recomendado por ODS, e talvez esse posicionamento por cada cooperativa pode ser uma grande oportunidade a ser explorada. Isso traz vantagem competitiva para o nosso negócio. Sempre reforçando, não é apenas a busca por resultado. É fazer isso com responsabilidade social, com preocupação ambiental, e nós fazemos. Não é isso? Totalmente, Osmar. Exatamente isso. Eu posso responder algumas perguntinhas que estão no chat ou você prefere que eu fale? Claro. Vamos trocar um bate-papo agora com o pessoal que interagiu. Gisele, fica à vontade também, se quiser colocar alguma pergunta já direcionada que vocês selecionaram. Renato, se quiser entrar aí de novo, Márcio, fique à vontade, vamos bater esse papo agora, trocando informações sobre essa nossa apresentação. Eu tenho aqui, professor Osmar, umas que a nossa equipe foi fazendo a curadoria, né? Foi identificando e já me mandou. Então, se vocês quiserem, eu posso ir repassando para vocês. Por favor, vamos sim. A primeira questão que chegou aqui é justamente para o professor Osmar, relacionada a planejamento estratégico. A questão diz o seguinte: o planejamento estratégico não está superado hoje em dia nesse mundo VUCA? Volátil, incerto, complexo, ambíguo? Eu acho que não. Nós estamos vivendo um momento onde metodologias ágeis estão se contrapondo em algum momento às metodologias tradicionais. Eu acho que elas se integram perfeitamente bem. Em determinado momento, nós temos que ter velocidade, sim, para ter respostas rápidas. Mas muitas das vezes nós precisamos ter fundamentação para que essas nossas ações, estratégias que são definidas, elas consigam se perdurar
e ter prosperidade de resultado naquilo que é previsto, que é planejado. E o grande desafio é quando a gente domina as duas metodologias e unifica. Então, o planejamento estratégico, quando é abordado, considerando a base do BSC, as perspectivas, eles nos dão a fundamentação. É um trabalho que não é feito da noite para o dia e tem o seu valor. Obviamente, o grande diferencial competitivo de quem está trabalhando com metodologias ágeis é entender onde que elas podem se complementar, a tradicional com a ágil. Não vejo que elas se conflitam e considero o planejamento estratégico como essencial e acho que ele não passa, ele não está fora de moda. Perfeito. A gente tem uma pergunta que foi direcionada aqui para Carol. Carol, muito prazer. O José Carlos Domingues pergunta o seguinte: levando em consideração que o governo de 2015 era outro, né, quando da construção da agenda, ele pergunta se o governo federal atual está de acordo com essa Agenda 2030, se ele é parceiro. Gisele, prazer. Eu vi que tiveram várias perguntas aqui em relação ao governo, fiquei bem feliz com o interesse. Então, assim, gente, dando um overview de como funciona trabalhar com os ODS no nível federal. Quando os países membros da ONU se comprometeram com a agenda lá em 2015, foram 193 países membros e eles se comprometeram em internalizar essa agenda. Então, significa que eles pegaram os 17 objetivos, olharam para 169 metas e eles têm que pensar como que elas se relacionam com a realidade brasileira, né? E como que a gente endereça essas questões dentro dos ministérios, dentro dos governos, como que vai cascateando isso para o resto. Aqui no Brasil, logo em 2016, foi criada a Comissão Nacional dos ODS, que ficava dentro da Secretaria de Governo, que é a Segov. E aí, dentro dessa Comissão Nacional, que era composta por vários parceiros, várias entidades governamentais e não governamentais, inclusive o Pacto Global, foi feito um trabalho já de fazer essa internalização das metas. Então, o IBGE e o IPEA olharam para 169 metas e fizeram um depara para a realidade brasileira. Eu até já resgato aqui o link para compartilhar com vocês, para vocês terem isso no radar, que eu acho bem importante. E o IPEA está fazendo também um monitoramento disso. Então, ele já mostrou alguns cadernos, mostrando como que o Brasil avançou em relação a alguns dos ODS. Se eu não me engano, acho que todos agora já têm cadernos prontos. O que aconteceu com essa comissão nacional é que ela foi extinta no ano passado por um decreto da presidência e ela ainda não foi retomada. Então, por hora, nível federal, a comissão está extinta. Alguns governos estaduais e alguns municípios também estão trabalhando com a agenda. Então, vale a pena vocês verem nos estados, né, e nos municípios de vocês, se eles conhecem a agenda e se existe uma comissão para isso. De todo modo, é o que eu falei anteriormente, é uma agenda comum. Então, além de ser trabalhada por governos, também deve ser trabalhada por sociedade civil, por empresas e por cooperativas. Com certeza, de forma integrada, né? Carol, tem mais uma pergunta aqui para você. Veio do Luiz, que é de uma cooperativa de educação em São Paulo, a Coletiva. Ele pergunta o seguinte: qual é a forma de se vincular ao Pacto Global dos ODS? Ele pergunta isso no intuito de criar um planejamento estratégico e programas customizados com as diretrizes do Pacto. Carol, o seu microfone ficou no mudo. A frase mais falada de 2020, né? O microfone está no mudo. Alguém sempre esquece. Quem nunca? Obrigada, Gisele, obrigada. Gente, eu acho que vale a pena reforçar que os ODS são uma agenda livre, tá? Então, toda organização pode trabalhar em direção a esses objetivos. O Pacto Global, como maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo, apoia as empresas e as organizações nessa jornada de trabalhar em direção aos ODS. Então, quem quiser fazer parte da nossa rede, acessar as nossas metodologias, ter um direcionamento mais próximo, né, participar, a gente tem inclusive um espaço, um grupo de trabalho voltado para o ODS, no qual vocês podem participar. Então, quem quiser ter esse apoio, pode integrar nossa rede. Então, para fazer parte do Pacto Global, tem mais informações no site, também mando aqui no link para vocês, tá? Para não tomar muito tempo. Maravilhoso.
Enquanto as outras perguntas vão aparecendo por aqui, professor Osmar, retorno para o senhor. Se quiser fazer alguma colocação que ainda não perguntaram, fique à vontade. É muito importante, pessoal, quando a gente fala, muitas vezes, do planejamento estratégico, da sua efetividade. E o grande desafio que nós temos é fazer com que aquele documento, aquele conteúdo que está no papel, que está no book, às vezes encadernado maravilhosamente, ele, na prática, ele realmente aconteça. Inclusive, eu estou deixando a bola quicando aqui para o nosso próximo encontro, onde nós vamos falar de gestão estratégica. E muitas das vezes, o que é muito interessante, e aí alinhando com tudo que a Carol comentou, pode ser que quando eu começo a analisar o meu planejamento estratégico, aquilo que eu gostaria de fazer, e os ODS, e o que vem a ser a Agenda 2030, e como é que eu vou utilizar uma ferramenta, qual a complexidade, o detalhamento que vai ser considerado. Em algum momento a gente pode ter um contato com algo muito amplo, mas a gente tem que ter em mente que é possível fazer de maneira pequena também. Sempre lembrando, e eu vou reforçar isso em toda a nossa série, nós já fazemos e nós já trabalhamos orientados de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós precisamos incorporar isso no nosso planejamento estratégico para que realmente a nossa gestão seja orientada por aquele documento. Grande desafio para todo mundo que já tem planejamento estratégico, fazer com que ele aconteça no dia a dia da gestão. Muitas das vezes, nós nos pegamos criando metas, ações, estratégias que não estão alinhadas com aquilo que foi definido. E quando a gente entende que nossa ação, nossas estratégias, nossa gestão pode ser suportada, deve ser suportada pelos fundamentos e definições do planejamento estratégico. E ainda levando em consideração o ODS, porque é uma vantagem competitiva fantástica. Nós temos interesse genuíno, nós transformamos a nossa realidade, o nosso entorno, nossa comunidade. Os nossos associados e cooperados, se perceberem nossa atuação, nosso posicionamento, vão nos dar valor e se sentir muito orgulho de fazerem parte do nosso negócio. E isso é uma vantagem competitiva que vai trazer resultados. Gostaria sempre de estar reforçando essa abordagem e esse objetivo, que nós temos que ter clareza que essas ferramentas vão nos ajudar a transformar os nossos resultados. Mais alguma pergunta já identificada, Gisele? Temos sim, temos uma do Luiz Caverzan, Tá. ainda com relação à questão do momento, né, do mundo VUCA. Qual a sua opinião sobre revisar um planejamento estratégico? Você comentou sobre planos de 3 a 5 anos, e qual a sua opinião para as revisões dos planos nesse mundo VUCA? De quanto em quanto tempo? Nesse momento, imediatamente. E não faria ele com uma distância muito grande, não. Olha só, a gente tem que revisar o nosso planejamento estratégico imediatamente agora. Sugestão que daqui 3 meses revisa novamente. Isso é uma crença que eu tenho. Então, quando a gente fala de horizonte de 5, de 3 anos, é o que a gente sempre costumou ouvir num mercado estável, onde a gente não tinha grandes transformações. Nesse cenário de Covid, sugestão, não posso correr o risco de não revisá-lo imediatamente. Ao final do ano, revisa novamente, e a partir do momento que nós vamos tendo previsibilidade, nós podemos, inclusive, espaçar esse horizonte de planejamento. Mas nesse momento, olha que interessante, eu unifico o que, de certa forma, as metodologias ágeis pregam e direcionam para que nós pensamos em curto prazo, em executar, gastando pouco, com velocidade, validando aquilo que a gente pensa. Eu posso levar esse conteúdo, sim, para o planejamento estratégico. Resumindo, revisa imediatamente, ao final do ano, avalia se essa revisão de agora ainda pode ser considerada para o ano que vem, se não, faça os ajustes, projete por mais 6 meses ou para mais 1 ano. Se projetar por mais 1 ano, avalie se, no decorrer dos meses, aquele período de 1 ano precisa ser revisado. E o importante, planejamento estratégico é um documento vivo, ele precisa ser atualizado. E o grande risco que nós corremos é de repetir o que no passado nós já fizemos em muitos negócios. Estruturamos um planejamento estratégico maravilhoso e ele fica lá naquela placa bonita, no nosso site está lá muito bacana de ser visto, mas quando nós conversamos com os colaboradores, muitos deles não conhecem os fundamentos, não sabem da existência desse planejamento. Então é uma oportunidade que nós temos agora de fazer
uma gestão orientada para aquilo que foi planejado. Falando nisso, a próxima pergunta que chegou aqui para a gente é o seguinte: minha cooperativa não faz o planejamento estratégico, já fizemos e não conseguimos desdobrar. Como você orientaria para que possamos implantar? A cooperativa é pequena. Bacana, olha, tamanho de cooperativa, em função dela ser pequena, não é justificativa para a gente não ter planejamento estratégico. Obviamente, a gente não precisa fazer um planejamento estratégico tão detalhado e tão profundo quanto uma grande estrutura. Mas nós conseguimos sim. Basicamente, imagina lá, define seus fundamentos, sua visão, o que você quer ser que ainda não é. Formule a estratégia que vai te conduzir para esse cenário desejado. Desdobre sobre as perspectivas recomendadas do BSC. E, obviamente, pense e encare, enxergue o Sescop como sendo a fonte do conhecimento, o conhecimento que vai transformar a realidade da sua cooperativa. Faça o download aí do caderno de planejamento, lá tem muito conteúdo, mas principalmente nós fazemos parte de um sistema que está preocupado em levar informação, levar conhecimento para as nossas cooperativas. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos fazer isso sozinho. Vamos olhar para o nosso negócio, para a nossa estrutura e buscar o apoio que está disponível para todos nós. Enxerguem o Sescop como fonte do conhecimento, conhecimento que transforma. Maravilha. Chegou uma aqui que tem cara de pergunta aberta, questão aberta. Boa tarde, Osmar. Diante da importância da utilização do planejamento estratégico para a busca pela excelência e cada vez mais se reduzir o período de revisitar os objetivos e metas propostos, gostaria da sua observação em relação a uma estrutura de governança eficiente. Mais uma vez, grande desafio que nós temos, o planejamento estratégico tem que ser compartilhado com toda a gestão, com toda a diretoria. E essa gestão deve acontecer, e aí a gente já está falando, inclusive, do nosso assunto do próximo webinário, da gestão estratégica. Mensalmente, eu tenho que fazer o acompanhamento daquilo que foram as minhas metas, o que foram os meus objetivos. Eu tenho que trabalhar com gestão de indicadores. Não se gerencia aquilo que não se mede. Então, o meu planejamento estratégico, quando foi definido, ele é cascateado através de seus objetivos em metas setoriais. Nós temos que implementar uma gestão estratégica orientada para aquilo que foi planejado, reuniões mensais, resultados sendo apresentados, resultados quando não aparecem, que cada gestor e cada diretor analise os motivos, faça uma contraproposta, estruture um plano de ação para corrigir aquilo que não está dando certo, ou estruture um plano de ação para manter o que vem dando certo, que eu comunique os meus resultados e atualize isso com a minha equipe. Não adianta nada eu ficar fazendo gestão, indicadores sendo analisados e a minha equipe não ficar sabendo qual estágio nós estamos. Então, essa gestão, ela precisa acontecer de maneira que ela seja orientada por aquilo que foi definida constantemente, sugestão mensalmente, que esses resultados sejam avaliados e divididos através de indicadores de gestão à vista, para que todos possam entender onde estão e até mesmo sugerir novas ações e estratégias para alcançar aquilo que foi definido. Maravilha. Em razão do tempo, eu vou direcionar mais uma ao professor Osmar e uma questão final para a Carol. E como a gente informou no começo, todas as outras perguntas a gente vai consolidar e enviar para vocês posteriormente, ok? A participação aqui no chat está maravilhosa. Infelizmente não dá para a gente responder a todas. Mas tem um comentário, eu imagino que seja um comentário e não uma pergunta, e aí o professor fica à vontade. Um plano de ação ou plano de metas pode ser comparado a um plano estratégico, um planejamento estratégico, se tiver uma visão clara de onde se quer chegar? O plano de ação deve estar dentro do planejamento estratégico. E faz todo sentido essa observação. Meu planejamento estratégico, quando é definido objetivos cascateados em metas, essas metas são recomendadas que sejam estruturados plano de ação para fazer com que essas metas aconteçam. O que muitas vezes acontece, e esse é o nosso grande desafio, é que nós começamos, durante a nossa gestão, a criar metas e estratégias que não estão alinhadas com o planejamento estratégico. Então, faz sentido sim, mas plano de ação é uma ferramenta que deve estar contida na gestão estratégica do planejamento estratégico.
Perfeito. E não ficar reinventando a roda. Sim, sim. Carol, vou encerrar o momento de perguntas então com você. Como podemos, na sua visão, dentro desse olhar do ODS, principalmente o número 5, igualdade de gênero, desenvolver a gestão da mulher no cooperativismo e como inserir esse público na gestão, tendo em vista que temos, de certo modo, um sistema ainda machista? Obrigada, Gisele. Eu acho que equidade de gênero é um desafio, né, transversal, tanto para cooperativas, tanto para empresas, no governo. É algo que a gente já avançou muito, eu estava até comentando isso com uma empresa mais cedo, a gente conseguiu avançar bastante nos últimos anos, mas sem dúvida fica o desafio, né? De acordo com a OCDE, a gente vai conseguir alcançar de fato equidade de gênero só em 2050, então falta um tempo. Mas eu acho que um bom lugar para se começar é estabelecendo metas ambiciosas. A gente sempre fala isso aqui dentro do pacto. Então, se a gente quer alcançar a equidade de gênero, a gente precisa estabelecer uma meta para isso, uma meta não só de mulheres dentro das cooperativas, mas principalmente nos cargos de liderança, né? Isso é o desafiador. Mas aqui dentro do pacto, a gente fala que o compromisso público faz com que o gás que a gente dá para o alcance dessa meta, ele é outro. Então, a gente estabelece uma meta, comunica isso publicamente e aí cria planos de ação para conseguir alcançar. E aí, claro, né, cada cooperativa vai ter um desafio diferente, então tem que construir um plano de ação ligado a esse planejamento estratégico e a essa meta para conseguir atingir esse objetivo dentro do prazo estabelecido. Eu diria que é muito isso, né? Meta e a gente cria um plano de ação para isso. Aqui dentro do pacto, a gente tem um programa que apoia nesse sentido, que chama Equidade é Prioridade. Então, quem quiser saber mais também, vou deixar o link aqui no chat para vocês. Mas a gente já está atuando nessa direção também. Maravilha. A gente vai dar uma olhadinha no nosso mapa mental, na nossa facilitação gráfica, que o Lucas está aí, ó, frenético fazendo desde o começo. Vamos dar uma espiadinha? Um spoiler de como tá ficando? O pessoal vai colocar aí na tela para todo mundo. Lembrando que a gente vai mandar para vocês também ao final da série de webinários, né? Nós teremos 7 mapas desse, que fazem um resumo de tudo que foi tratado, de tudo que foi trazido aqui de uma maneira muito ilustrativa, né? Para a gente rememorar facilmente. Quero aproveitar o gancho, né, que a gente está falando de ODS aqui, e lembrar que dentro da nossa plataforma Capacita Cop, onde esse vídeo vai estar, onde os materiais vão estar, a gente tem uma série de cursos específicos sobre ODS. O primeiro deles já está disponível, ele faz menção à Agenda 2030, né, explica cada um dos ODSs, então fica aí o convite para as nossas 500, quase 600 pessoas que estão aqui de cooperativas conhecerem a plataforma, acessarem o curso e terem esse conhecimento aí para poderem colocar no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus planejamentos. Todo mundo viu aí o nosso mapa, como está ficando? Antes da gente convidar esta pessoinha que está aqui acompanhando tudo, que é o nosso superintendente, o Renato, eu lembro a vocês do link da avaliação que está aqui no nosso chat. É muito importante que vocês respondam para a gente, até para a gente melhorar, né, para os próximos eventos. Serão 7 encontros com vocês. A gente também vai deixar aqui o link para vocês acessarem os cadernos da 2ª edição da série Caminho para a Excelência e da plataforma do Capacita Cop. Então, quem ainda não conhece, todos esses links vão estar aqui para vocês entrarem, acessarem e conhecerem. O nosso próximo encontro está marcado para o dia 30 de setembro. Como o professor Osmar falou, a gente vai trazer o tema gestão estratégica. Nesse meio do caminho, eu deixo um convite para vocês que ainda não conhecem, acessarem as nossas redes sociais, conhecerem o trabalho do Sistema OCB, que é muito importante e feito com muito carinho para todas as nossas cooperativas. Então, vocês podem procurar @SistemaOCB e @SomosCop nas redes sociais e ficar mais perto da gente, conhecer tudo que a gente está fazendo. Agora, então, para fazer aquele balanço, aquele resumo bacana do nosso evento,
eu quero chamar o nosso superintendente do Sistema OCB, o Renato Nobili, que ficou aí acompanhando. Acho que ele anotou tanto quanto o Lucas ali no mapa mental também. Renato, muito boa tarde, seja bem-vindo. Legal, Gi. Boa tarde, Osmar, Carol, presidente Márcio, Lucas. E vocês, pessoal, vocês que, olha, surpreendente aqui, chegamos a 600 pessoas momentaneamente aqui conosco. Realmente é um desafio, uma superação e uma valorização muito grande. Fantástico, isso nos deixa muito felizes, muito motivados a seguirmos adiante aí nessas convicções da busca pela assertividade junto aqui, unidade nacional, com vocês, as unidades estaduais, nossos presidentes, superintendentes, nossos colegas todos das unidades estaduais, que estamos e trabalhamos em prol das cooperativas, que vocês, dirigentes das cooperativas, têm essa responsabilidade aí de defender e representar os cooperados de sul a norte do Brasil todo. Então, fantástico, tenho certeza aqui que esse pontapé inicial dessa sequência dos 7 webinários aqui no Caminho da Excelência, a gente vai galgar mais do que 7 degraus nessa nossa evolução, muito mais que isso. Parabéns aí, professor Osmar, fantástico a forma como você trouxe, uma forma muito didática, muito coerente. No meu ver, de algumas anotações que eu fiz aqui, você começou falando da verdadeira essência do cooperativismo, que já tem toda uma identificação e a tônica do cuidado com a comunidade, lógico, cuidado com o cooperado, com quem trabalha na cooperativa, mas toda essa relação, isso está na essência do cooperativismo, isso nos dá muito orgulho, a nobreza que é o cooperativismo por conta dessa essência, isso é fantástico. Isso é maravilhoso e realmente isso tem a conexão com o Somos Coop que a gente faz. Um dos pilares dele é despertar esse orgulho de pertencer ao cooperativismo. Fantástico, isso é muito legal. E outra tônica importante, a relação que você traz do planejamento e a importância não só do planejamento, com a identificação, o link com os ODS, que a Carol discorreu com uma brevidade concisa e precisa, mas muito didática e lúdica. E outra coisa que eu destaco, que você colocou, e um desafio muito grande para nós, que isso está na nossa visão do cooperativismo, que foi estabelecida lá em 13, 14, a gente fez uma atualização, acabamos de fazer uma atualização do nosso planejamento, que era 15, 20, agora já com um período de 3 anos, mas a visão, naquela questão da expectativa lá para 2025, você fez aqui o sermos percebidos pelo mercado. Na visão, a gente fala do reconhecimento pela sociedade, por aquelas 3 características, a integridade, a competitividade, a capacidade de gerar felicidade, mas você fala de sermos percebidos pelo mercado. Eu faço aqui o link também de uma fala subsequente sua, de que o SESCOP é fonte de conhecimento que transforma. Então, o conhecimento que transforma, isso também é um desafio nosso, enquanto unidade estadual, enquanto unidade nacional, mostrar cada vez mais isso para as próprias cooperativas. Não é só para o mercado, não é só para a sociedade, mas é para as próprias cooperativas esse valor que o SESCOP e que o sistema como um todo, incluindo aí a OCB, a Senicop, prestam de serviços, agregando valor, sim, aos negócios das cooperativas, fazendo as adequadas defesas, estimulando o adequado desenvolvimento e tudo mais. Então, e a adequada representação das cooperativas no âmbito do Estado e em âmbito federal. Então, fantástico, você trouxe de uma forma muito precisa toda essa conceituação sua, suas colocações. E a Carol também, Carol, fazendo identificação. Eu fiquei lembrando aqui, Gi, a nossa prática do dia C, identificado com os ODS, e aqui nós extrapolamos, né? A gente extrapola do dia C, que é aquela celebração, são os programas de responsabilidade social do cooperativismo, que também são fantásticos,
mas aqui a identificação, a oportunidade gigante que temos de identificarmos a melhoria dos negócios das cooperativas aliados aos 17 ODS. Fantástico, muito bem colocado, Carol, parabéns às suas colocações e essa integração aí entre o planejamento estratégico e os ODS. Todos sabem as adversidades que a gente tem, além da corona crise, como o Osmar caracteriza, mas as dificuldades que temos hoje no ambiente federal com relação a reformas, entre elas a reforma tributária, que a cautela e o cuidado e a atenção nossa para que impactem o mínimo possível as cooperativas, os negócios das cooperativas nas questões tributárias, que são muito sensíveis a todo negócio, a todo empreendimento e, em particular, no nosso caso, as cooperativas, todo o cuidado que temos com relação a isso. Acabamos de ter uma conquista gigante do SESCOP, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a constitucionalidade da criação do SESCOP. Isso é uma coisa que tem que ser celebrada, sim, uma decisão que está pendente de uma ação desde 98, o SESCOP foi criado em 97, em 98 entrou essa ação, uma ação direta questionando a constitucionalidade do SESCOP. Tivemos uma decisão de 10 ministros votando no STF, 9 votando, reconhecendo a constitucionalidade. Isso é fantástico, é uma coisa para que uma conquista muito grande a confirmação do reconhecimento aí da efetividade do SESCOP enquanto essa ferramenta, essa fonte de conhecimento, como o Osmar caracterizou. Então, as adversidades a gente está lidando, mas a gente tem que enaltecer as oportunidades. E aqui foram colocadas muitas delas, essas oportunidades, que a gente está muito atento, usando as questões que foi colocado aqui, as soluções inovadoras e disruptivas que a Carol trouxe aqui, trouxe alguns exemplos práticos que também temos boas práticas dentro do cooperativismo em todos os ambientes, fantástico isso. Então, e dentro dessas oportunidades é que a gente tem que buscar nos empreendermos também as nossas energias. E eu aqui, mais uma vez, em nome do presidente Márcio, de todo o Sistema Nacional, agradeço o empenho, a dedicação de cada unidade estadual, porque jamais o Sistema Nacional ele fará uma interlocução direta com a cooperativa. Isso é função da unidade estadual, de vocês, dirigentes e colegas das unidades estaduais, fazendo essa interlocução no atendimento das cooperativas. Essa nova forma nos possibilita muito, assim como a cooperativa está tendo uma oportunidade de se comunicar mais agilmente e mais diretamente com seus cooperados. Então, aqui eu reafirmo o nosso respeito a essa cadeia, a essa escala sistêmica que temos e reconhecendo que o empenho de vocês de trazerem aqui, contando conosco do sistema, aí, mais 600 pessoas, dessas 600, tem certeza, 500 e tantas pessoas, dirigentes, executivos, presidentes de cooperativas brasileiras de todos os estados. Parabéns, isso nos motiva muito, nos enche de orgulho e aumenta sempre a nossa responsabilidade. Mas juntos a gente vai aí subindo esses degraus da evolução aí, proporcionando cada vez melhores gestões e governanças para as cooperativas de todo o sistema. Obrigado mais uma vez. Começamos aí com um golaço hoje. Parabéns. Parabéns a todos vocês. Osmar e Carol, a nossa gratidão aí. Vamos juntos. Obrigado. Vamos lá, Gi. Presidente, não sei se está por aí. Acho que não. Se ele quiser dar uma palavrinha, somos todos ouvidos. Está sempre aberto, mas está legal. Excelente. Renato, obrigada. Gostei do seu quadro, gostei do colorido aí da sua casa. Esse é um artista plástico da região aqui. Que e legal. É o mote do café. Esse é uma alusão ao café, da produção até o embarque no navio. Uma história Ficou bonita. muito legal, bem colorido, bem alegre, eu curti. É uma história bonita. Pessoal, a gente vai encerrar então.
Agradecemos a presença de todos vocês. Lembramos do link da avaliação que está aqui no chat, todas as outras recomendações também que a equipe foi colocando. Se não deu tempo de responder a sua dúvida ou a sua questão, por favor, entre em contato com a gente. A gente está muito feliz de ter essa quantidade de pessoas ouvindo aqui a gente, conhecendo o nosso trabalho. Se você ainda não conhecia o Sistema OCB, segue a gente nas redes sociais e vamos junto construir esse cenário melhor para todo mundo. A gente agradece a presença de todos vocês, agradecemos os elogios também aqui pelo chat e a gente se encontra dia 30 de setembro, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, para falar sobre gestão estratégica, ok? Muito obrigada a todos vocês e até lá. Parabéns. Valeu, Gi. Valeu, Osmar. Obrigada. Valeu, Lucas. Lindo o painel aí. Parabéns. Lindo. Ótimo, ótimo. Muito bacana, Renato. Gi, parabéns aí pela condição. Obrigada, professor. Funcionou tudo muito bem, né? Legal, legal. A gente se vê dia 30. Tchau, tchau. Sim. Bom, Então, um abraço. bom final de dia. Felicidade. Gente. Um abraço. Saúde, Prazer, Renato. Tchau, Gi. Até. Valeu, Tchau. Osmar. Tchau. Obrigado aí, Lucas. Até. Tchau.